é uma planilha de fluxo de caixa. O conceito de fluxo de caixa nada mais é do que um conjunto de entradas e saídas de dinheiro de uma conta que pode ser de uma conta pessoal, de uma conta de uma empresa, e através desse diagrama você consegue identificar o fluxo de entrada e saída de dinheiro para evitar que em um determinado momento, por exemplo, você não consiga fazer o pagamento de uma conta, de um funcionário, de algum compromisso que a sua empresa possui. E ele é importante também para você conseguir visualizar a disponibilidade do caixa da sua empresa. Então, quando você faz uma projeção de fluxo de caixa, geralmente eu gosto de fazer a minha projeção sempre anual e eu também faço uma projeção mensal, tanto pessoal quanto da minha empresa também. Com isso, você consegue visualizar em quais momentos você vai ter dinheiro disponível para fazer determinados investimentos na sua empresa, ou, por exemplo, para fazer a sua viagem pessoal, para comprar um carro. Se você não tem a prática de desenhar o seu fluxo de caixa, seja no Excel, seja no papel, você também pode utilizar software para fazer o fluxo de caixa. Hoje a gente vai mostrar como fazer através do Excel. Forma simples. Excel geralmente é uma ferramenta que as pessoas já têm em casa, faz parte do pacote Office, então fica mais fácil desenvolver. Muito fácil fazer download aqui no sistema. Ela já está pronta, mas eu quero desenvolvê-la passo a passo com vocês. A planilha tem os custos por período, no caso meses, de janeiro a dezembro, e ela tem as receitas também nesses mesmos meses. E aí você tem depois o fluxo, que nada mais é do que a soma do que saiu e do que entrou. Você tem um caixa inicial, que você vai começar no começo do ano, você começou com R$ 4.500, e você tem um caixa final, que é a soma, né, do fluxo mais o que você possuía no início. E esse vai ser seu caixa final. O seu caixa inicial do mês seguinte é o mesmo que o caixa final no mês anterior. Você pode ver que aqui, ó, esses valores se repetem. E o caixa final é sempre dado pela soma do fluxo mais o caixa inicial. Eu também coloquei aqui um gráfico do fluxo de caixa para mostrar que no mês de fevereiro, por exemplo, a gente teve um fluxo negativo, ou seja, a pessoa, a empresa em questão recebeu menos dinheiro do que gastou, ou seja, consumiu muitos recursos e não conseguiu gerar recursos para consumir naquele mês. Foi o único mês negativo, tivemos meses de empate praticamente e meses como novembro que o saldo foi bem positivo. E aqui a gente tem outro gráfico que ele apresenta a evolução, a disponibilidade do caixa. Então, a gente começa o ano no final do primeiro mês com 6.075 e termina o ano com R$ 20.077. Aqui já dá para você fazer uma boa viagem, comprar um carro, enfim, reformar a casa ou investir, depende dos seus objetivos pessoais. Eu vou criar uma outra planilha aqui e a ideia é a gente fazer o desenvolvimento dessa planilha passo a passo. Aqui, ó. Bom, eu vou deixar as 5 primeiras linhas para a gente fazer parecido com essa aqui. Agora o primeiro passo é fazer a divisão dos meses, né? A gente tem que colocar cada mês para desenhar um fluxo de caixa. Eu vou esticar aqui, o Excel ele já faz isso automaticamente. Tá? Vou pintar aqui um azul um pouco diferente, vou pintar de branco os caracteres, vou botar um negrito. E agora a gente vai fazer a primeira das tabelas, que é a tabela de custos. Vou colocar em vermelho para a gente poder ver aqui. Aqui você pode colocar vários tipos de custos. Conta de água, conta de luz, conta de carro, de seguro de veículo, enfim, despesas com escola dos seus filhos. Aí você pode ficar à vontade para informar dentro do seu fluxo de caixa aquelas contas que você deseja. Eu coloquei aqui de forma genérica, como custo 1, custo 2, mas fica por sua conta. O importante é que os custos totais eles sejam dados pela soma de todos os custos.
Então, o custo total é a soma de todos esses custos. E aí, a gente vai copiar essa fórmula para os outros meses. Então, temos a soma sempre de todos esses valores. Vou formatar aqui para ficar com linha de grade nas bordas. Temos aqui o custo total. Bom, a mesma coisa a gente pode fazer para a receita. Vou repetir aqui os meses, só para a gente poder ter uma visualização mais próxima. Chamarei essa linha de receitas. Aqui coloco em azul para poder ter uma visualização um pouco melhor. E no meio, receita 1, receita 2, receita 3 e 4. Bom, chamo aqui embaixo de receitas totais. Coloco linha de grade também. E é importante que as receitas totais sejam dadas pela soma da receita 1 à receita 4. Temos a soma aqui. Bom, eu vou copiar as informações da outra planilha para não ter que reinseri-las novamente. Vou dar Ctrl C aqui, Ctrl V. Note que o espaço ficou menor. Eu vou agora aumentar esse espaço. A primeira ampliou. Essa aqui também, por causa do texto lá em cima. Agora já ficou legal. E vou marcar de novo aqui a borda. Bom, agora vamos copiar os custos também, do custo 1 até o custo 11. E vamos colocar aqui. Vou copiar valores, porque quando a gente copia valores, a gente não copia a formatação. A gente só leva os dados que estão na outra célula que você está copiando para essa célula atual. Então, a formatação ela continua ali. E aqui embaixo a gente tem custos totais e temos receitas totais. Eu vou usar essa mesma formatação aqui, através do pincel, ó, e vou copiar nessa aqui. Seria legal também que a gente colocasse essa formatação em forma de dinheiro. Colocamos aqui em formato de dinheiro e aqui também em formato de dinheiro. Bom, aqui ficou pequeno, vamos aumentar. Sempre dá esse problema. Agora todos os valores já estão aparecendo. E nós temos aqui a nossa informação. Agora a gente tem que fazer o fluxo de caixa também, que é, na verdade, a soma, né, da receita mais o custo, já que o custo é negativo. Ou receita menos custo, se o custo estivesse positivo. Como a gente já colocou os custos em negativo, a gente só precisa agora fazer a soma dessa célula com essa célula aqui. E a gente tem que o fluxo de caixa nesse primeiro mês foi de 1.575 positivo. Para fazer a fórmula do mês seguinte, basta que a gente arraste aqui. A gente tem o mês de fevereiro com menos 1.765. O mês 3, 2.554. E aí eu vou esticar agora todos. E temos aí todos os meses, todos os fluxos de caixa. Eu vou colocar isso aqui num outro formato. Essa cor não ficou legal, vou trocar por essa cor aqui. Bom, e agora a gente tem que mostrar o quanto essa conta ela vai ter no início e no final. Caixa inicial. Então, supondo que você começou o ano com 4.500. Você começou com 4.500. Quanto você tem no final desse mês? Mês 1. Você vai ter 4.500 mais o fluxo. 6,75. Vou botar aqui também em formato de dinheiro. Aqui também em formato de dinheiro. Bom, e aí, para você fazer o caixa inicial do mês 2, ele é igual ao caixa final.
Então, se você esticar essa fórmula, você vai ter os valores do caixa inicial igual ao caixa final do mês anterior. E esse valor é sempre dado pela soma do caixa inicial com o final. Então, eu vou esticar aqui, o valor fica maior. E agora nós temos o que eu chamo de disponibilidade de caixa. Perceba que em nenhum momento essa empresa ela fica com fluxo, com caixa disponível negativo. Se nesse mês de fevereiro, por exemplo, ela tivesse um determinado custo eventual de menos 5.000, ela teria ficado no mês 2 com caixa negativo. E isso representa o quê? Representa que naquele mês essa empresa teve que obter um financiamento, ou essa pessoa teve que entrar no cheque especial, uma situação indesejável para quem está fazendo uma gestão de fluxo de caixa. Vou tirar esse valor. E agora nós temos que desenhar os gráficos, tanto do fluxo quanto da disponibilidade em caixa. Então, nós vamos aqui inserir um gráfico para o fluxo. Vou usar esses meses como os eixos e vamos inserir um gráfico de colunas comum. Temos aqui um gráfico de colunas, eu vou esticar isso aqui em função ali dos meses. E aí você pode, por exemplo, trocar esse ponto, já que ele foi vermelho, para você transmitir a informação de uma forma diferente e marcar ele de vermelho. Aí é legal para você fazer a apresentação, colocar no PowerPoint, divulgar para a sua gerência. Bom, e agora nós vamos fazer o gráfico que mostra a disponibilidade de caixa dessa empresa. Vou pegar aqui novamente o rótulo dos meses de janeiro a dezembro e vou inserir um gráfico de barras, só que de colunas, em 3D. Esse gráfico aqui. Pronto. Perceba que a pessoa ou a empresa que está desenhando esse fluxo de caixa só tem um único mês que ela fica no vermelho. E isso mostra que a disponibilidade de caixa dessa empresa só reduz do mês de janeiro para o mês de fevereiro. Mas daí para frente ela só sobe. Ela está sempre crescendo porque todos os meses os fluxos são positivos. Mas imagine que a pessoa tivesse algum descontrole financeiro a partir desse mês e começasse a gastar mais do que estava ganhando. Olha o que aconteceu. Esses meses também ficaram negativos e durante o período de junho em diante, essa pessoa passa a depender de cartão de crédito, de financiamento, de cheque especial, e é uma situação indesejável, ou seja, nesse momento já dá para ligar um alerta e falar, olha, temos que melhorar a nossa gestão financeira, temos que segurar os gastos. O interessante é que o fluxo de caixa te permite visualizar uma situação que se você não colocar no papel, não colocar numa planilha, você não vai conseguir enxergar e não vai conseguir tomar decisões financeiras a tempo. Então, a gestão do fluxo de caixa é uma coisa muito importante e é uma coisa que você viu agora, muito simples de fazer, seja da sua vida pessoal ou da vida da sua empresa também.